Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre fotografia em infravermelho, um modo bastante peculiar de se fotografar, né? Um tipo de fotografia que tem uma certa dificuldade aí, a gente precisa entender alguns conceitos, mas que trazem resultados muito peculiares e interessantes. Mas antes, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o gostei, seguir a gente no Instagram, inclusive lá tem várias fotos que eu coloquei lá sobre fotografia em infravermelho. E se você quiser ser um padrinho do canal, ajudar, apoiar o Câmera Velha e receber benefícios, participar de sorteios, material exclusivo, o link está aqui na descrição. Também está aqui na descrição o link do meu curso de fotografia fundamental online, onde você vai aprender os conceitos fundamentais de fotografia para aplicar tanto na fotografia analógica quanto na digital, beleza? Bom, falando então sobre fotografia em infravermelho, já queria adiantar que eu não sou nenhum especialista em fotografia em infravermelho, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do Lucas Lubaczewski. Pô, Rômulo, desculpa aí, foi mal mesmo ter errado o seu nome. Galera, o nome do canal é Fotografia DG com Rômulo Lubaczewski, que tem um vídeo lá falando de forma bastante detalhada sobre fotografia em infravermelho. Eu quero mais falar sobre a minha experiência, algumas dicas óbvias que eu vou mostrar aqui, falar sobre os filmes e mostrar os resultados que eu tive. Para a gente começar a entender esse tipo de fotografia, a gente tem que entender um pouquinho de física. Na verdade, a fotografia em geral ela é regida pela física, né? Quando se fala em luz, luz é física. Mas ela tem algumas peculiaridades, né? A gente tem que entender primeiro sobre o espectro de luz. O que é a luz, na verdade? Essa energia que faz a gente olhar o universo e conseguir entender o universo, né? A gente não consegue enxergar toda a luz refletida dos objetos, né? Ou seja, nós temos aí uma faixa de visibilidade desse espectro de luz, que vai do vermelho ao violeta. Se a gente lembrar lá do arco-íris, ele começa no vermelho e termina no violeta. Tudo que está abaixo desse espectro de luz infravermelho, o nome já está dizendo, o nosso olho não consegue enxergar, e tudo que está acima do ultravioleta a gente também não consegue. Os filmes fotográficos em si, e inclusive também as câmeras digitais, eu vou falar sobre fotografia infravermelho digital também, eles têm uma certa sensibilidade a essa luz que a gente não enxerga. Inclusive a sua câmera do celular que você está assistindo esse vídeo também tem uma certa sensibilidade ao infravermelho. Você quer fazer um teste? Pega o seu celular, liga a câmera dele, aponta para a câmera um controle remoto de uma televisão e aperta um botão. Você vai ver uma luzinha piscando. Só que quando você olha ali ao vivo, você não vê essa luzinha piscando. Essa é a luz infravermelho, que pode trazer informações, um monte de coisa. Eu também não vou entrar muito na área científica para não ficar muito chato o vídeo. Então, na fotografia infravermelho, o que a gente faz? A gente tenta captar essa luz que os filmes, os sensores, eles conseguem enxergar, mas a gente não. E para isso tem alguns segredinhos. A primeira coisa, existem filmes que são mais sensíveis ou menos sensíveis, né? Diz a lenda que os filmes infravermelhos começaram a ser usados com propósitos militares, né? Então, se existia uma área lá onde um avião estava sobrevoando, essa área estava toda camuflada lá entre a vegetação, esses objetos inanimados, né, não orgânicos, eles refletiam a luz de uma forma diferente, né? Então eles conseguiam determinar nessas áreas o que era um possível esconderijo, enfim. Então esses filmes eles começaram a ser utilizados com este propósito. Depois, na década de 80, eles parece que se popularizaram entre o pessoal, parece que tinha uma certa dificuldade em você conseguir importar esses filmes, não era muito comum, mas ele foi sim utilizado com propósitos fotográficos normais, assim, sem ser para uso militar. Dependendo do filme, eles tinham uma sensibilidade maior ou menor para essa luz infravermelho. Só que para fotografar com filme infravermelho a gente tem que usar uma metodologia assim um pouquinho chata, porque se eu simplesmente colocar o filme na câmera e sair fotografando, eu vou ter uma imagem muito parecida com um filme convencional, né? Então para isso, para que eu consiga captar exclusivamente a luz infravermelho, eu preciso barrar a luz visível na hora de fotografar. Para isso eu utilizo, cadê meus filtros, gente? Para isso eu preciso utilizar esses filtros chamados de filtros infravermelho, que ele é um vermelho muito denso que barra boa parte da luz visível. Então o que passa por aqui é praticamente o espectro do infravermelho. Eu vou fazer um teste aqui só para vocês verem, ó. A lanterninha do meu celular está acesa. Quando eu coloco esse filtro na frente, dá uma olhada como ele barra totalmente essa luz intensa que está sendo projetada aqui, olha lá, só fica um pontinho vermelho. Existem várias densidades
tá? Olha, esse aqui mais ainda, praticamente você não vê a luz passando. Então, quando eu barro a entrada dessa luz visível, eu deixo passar simplesmente, né, ou a boa parte da luz infravermelho. Com isso, a gente vai sim ter uma grande variação na fotometria, né? Dependendo do filtro, pode tirar aí até 10 pontos de EV da sua fotometria, então tudo isso tem que ser muito bem calculado. A densidade desses filtros infravermelhos são medidas em nanômetros, né? Eu tenho aqui um de 680 nanômetros e um de 760 nanômetros. Eu não entendo muito bem disso, mas enfim, esse de 680 ele é menos denso e foi com o que eu tive os resultados mais interessantes. Depois eu também vou falar sobre isso. Bom, mas o que fotografar com esses filmes infravermelho ou fotografia infravermelho de um modo geral, né? Fica muito interessante a gente sempre fotografar áreas verdes, né, onde a gente tem vegetação. Isso porque as folhas, elas refletem muita luz infravermelho. Então, eles vão absorver parte da luz visível e essa luz que a gente não enxerga, elas refletem. E isso vai interferir na nossa exposição como se as folhas estivessem estouradas, ou seja, estivessem super expostas. Na fotografia preto e branco isso vai ficar muito bacana porque parece que tem neve em cima das árvores, por exemplo. Eu cheguei a fazer alguns testes fotografando pessoas em infravermelho, mas com filmes só, fotografias mais de longe assim. Com a digital, depois eu vou falar também, vou mostrar, eu fiz bastante fotos interessantes, né? O aspecto da pele em fotografia em infravermelho dá um aspecto de porcelana. Como essas fotos que vocês estão vendo aí, eu já vou mostrar agora, isso foi feito com digital, tá pessoal? Não foi feito com câmera analógica não. E aí aproveitando que eu estou mostrando essas fotos que eu fiz com câmera digital, né? Então eu já vou falar também como que eu consigo resultados com o infravermelho na câmera digital. Tem basicamente duas possibilidades. Uma é simplesmente colocando o filtro na frente da sua objetiva, que ela vai barrar a luz visível e deixar passar somente a luz infravermelho, né, a maior parte desse espectro infravermelho. E uma outra forma é você mandar converter uma câmera qualquer que seja eu acho que dá certo não só em SLR, mas em outras câmeras também, converter ela para conseguir captar esse espectro. Toda câmera tem um filtro na frente do sensor que impede essa luz infravermelho de ser captada pelo sensor, né? Ele barra essa passagem. Então quando você converte a sua câmera para infravermelho, existem empresas, no Brasil eu não sei se tem, mas no exterior tem empresas que fazem esse tipo de trabalho. Eles retiram esse filtro infravermelho do sensor da sua câmera, esse filtro que barra a luz infravermelho, na verdade, e coloca um que deixa passar a luz infravermelho. Eu tenho aqui uma câmera dessas, essa câmera aqui ela foi convertida nos Estados Unidos para infravermelho, e eu vou colocar aqui uma velocidade baixinha só para vocês verem o sensor dela. Olha lá, geralmente o sensor tem aquela corzinha verde, né? Esse daqui não, ele é um preto, né? Muito parecido com um filtro desses daqui, ó, desses infravermelho, assim, né? Ele é muito denso, ele é vermelho, mas ele é muito denso que ele chega a ser preto. Quando você manda converter a sua câmera, eles instalam esse outro tipo de filtro aqui. Então a sua câmera, ela passa a captar a luz infravermelho também. Esse tipo de câmera, quando ela é convertida, a gente na verdade diz que ela é uma câmera de espectro expandido. O que quer dizer isso? Que ela capta não só a luz visível, mas também a luz infravermelho. E os resultados com câmeras digitais, gente, são interessantíssimos, porque as possibilidades com programas de edição, software, se elevam de uma forma tão surreal assim, que os resultados das imagens que você consegue são muito, muito interessantes e diferentes. Muito bonito fotografar paisagem, muito bonito fotografar grandes áreas, principalmente se tem vegetação. Eu, inclusive, me aventurei até a fazer alguns retratos, como vocês já viram aí. E como vocês estão vendo aí, dá um aspecto muito surreal, né? Isso, obviamente, com vários programas de edição, né? Existem ou existiam também filmes coloridos, sensíveis ao infravermelho, mas esses eu não testei, nunca usei. Mas tem sim, tá? Então,
A fotografia em infravermelho ela é bastante peculiar, tem esses segredinhos. Um outro segredo muito importante: o plano de foco no infravermelho ele também é diferente. Se você olhar nos vídeos que eu falei lá sobre lentes analógicas, lentes antigas, o que podemos aprender e tal, as lentes mais antigas elas tinham uma marcaçãozinha em vermelho no foco, bem ao lado do ponto central. Isso quer dizer que quando você for focar, o plano de foco, ou seja, a profundidade de campo, vai ser alterada, então você tem que respeitar isso. Sempre na hora de fazer o foco, olhar na objetiva onde que está aquele pontinho marcado do infravermelho e seguir ele como o ponto de foco, e não aquele tradicional que a gente tá acostumado, tá? Entra nesse vídeo depois aí e dá uma olhada nisso, que você vai entender melhor o que eu tô falando. Uma dica para você conseguir superar essa questão do foco aí é fotografar com lentes grande angulares, você tem uma maior profundidade de campo, fotografando objetos que estão longe, por exemplo, paisagens, e também fotografando com diafragmas mais fechados. Eu basicamente usei sempre f11 e aí eu ajustava toda a fotometria através da velocidade do obturador. Mais uma particularidade dos filmes infravermelho: todos os exclusivamente infravermelho que você encontrar, vai vir uma mensagem para você não manipular esse filme expondo a luz de forma alguma. Ou seja, quando você for carregar o filme na câmera, precisa ser no escuro, porque aquela pontinha de filme que você precisa puxar e colocar o filme, ajustar na câmera, aquela pontinha ali, ela é muito sensível e funciona como se fosse uma, como é que é o nome? Fibra ótica, que leva a luz para dentro da bobina. Uma vez eu fiz isso, eu fotografando, né, não sabia disso, na hora de revelar o filme, eu tirei ele e tal, aquela ponta ficou para fora, e quando eu fui revelar, ele ficou todo zoado, assim, todo marcado, como se tivesse fotografado atrás de uma persiana, uma coisa assim. Não ficou legal. Então, sempre que você for fotografar com um filme estritamente infravermelho, sempre carregar e descarregar a câmera no escuro, né? Quando você for colocar o filme na espiral para revelar, tem que ser tudo no escuro, porque aquela pontinha de filme não pode ficar exposta à luz. Outra particularidade: não é toda a câmera que pode ser utilizada com esses filmes. Câmeras que têm avanço automático, elas usam uma luz infravermelho para delimitar um fotograma e outro, e essa luz sendo projetada ali no cantinho do filme já pode também estragar a sua foto. Então evita usar câmeras eletrônicas, tá? Procura usar câmeras mecânicas. Algumas eletrônicas, se eu não me engano a F4, a F5, não tenho certeza, elas conseguem fazer sim fotografia em infravermelho. Eu não sei se é um ajuste que você faz, não consigo afirmar isso precisamente, mas em todo caso evita. Pega a sua mecânica, sua Camil, sua F3, enfim, e usa essas câmeras mecânicas que não usam avanço de filme automático. Mais uma particularidade: esses filmes eles precisam ficar acondicionados em congelador em temperaturas muito mais baixas que o tradicional, porque eles têm uma perda de sensibilidade maior. Inclusive, esse primeiro que eu utilizei aqui, ele está vencido desde 96, então foi o primeiro que eu utilizei onde eu obtive os piores resultados. Assim, pior entre aspas. Hoje em dia, você faz uma maior burrada lá e a galera posta 2, 3 fotos, ficou horrível, e a galera fala, tá legal. Eu, como disse, vocês já sabem, eu gosto de resultados precisos, eu não gosto muito de surpresas, mas eu falei, vamos colocar para ver se aparece algo interessante. Então esse daqui, ó, Kodak Professional High Speed Infrared. Esse aqui, eu achei assim, a experiência que eu tive com ele é o mais profissional dos infravermelhos que eu utilizei. Por quê? Ele vem, inclusive, deixa eu ver se tá aqui, uma bula dentro dele, não vai estar. Uma bula com uma tantada de informação. Por exemplo, quando você vai procurar nesse filme a sensibilidade dele, ele não mostra, né? E aí, lendo a bula, você vai ver que ele pode ter várias sensibilidades, dependendo do filtro que você está usando, dependendo da distância focal da objetiva que você está usando e dependendo da distância que você está do objeto que você vai fotografar. Então, a partir daí, você precisa ajustar qual sensibilidade ele é. Então é complicadíssimo trabalhar com esse filme. Mas infelizmente o fato dele ter sido acondicionado de maneira não tão certa assim, e também o fato de estar vencido há tanto tempo, esses resultados que vocês estão vendo aí foi o que eu obtive com ele. Deu uma granulação muito pronunciada, não deu para definir muita coisa assim, algumas coisinhas um pouco mais interessantes, outras um pouco menos, mas esse para mim, na minha opinião, foi o piorzinho.
Aí depois eu fotografei com um outro filme, né, esse ainda assim vencido em 2017, mas ainda fresco, que já trazia algumas informações, né? Aqui tá falando, ó, Infrared 400S da Agfa, que ele é um filme, então, de ISO 400, então eu já tive essa noção, né? Bom, pelo menos eu vou poder bater ele em 400. Mas mesmo assim, eu coloquei filtros na frente dele. Falando dos filtros, eu procurei, nessas primeiras fotos que eu fiz, utilizar 3 filtros diferentes nas mesmas fotos. Então, eu usava primeiro um filtro vermelho normal, aí depois um de densidade média, né, o de 680 nanômetros, e depois o de 720. Inclusive, depois também eu vou mostrar os resultados com filtro e sem filtro, com filtro e sem filtro. Basicamente, sem o filtro, o que você tem é uma fotografia em preto e branco. Todos esses filmes que eu usei são preto e branco. Esse daqui eu gostei muito dos resultados, ele apareceu muito bem pronunciado, aquele aspecto de neve na copa das árvores, né? Mas eu fotografei ele num dia que estava meio nublado, então outra recomendação é que você faça essas fotos num dia de bastante sol, quanto mais sol melhor, porque aí a vegetação ela vai refletir melhor essa luz infravermelho. E por último, eu usei um filme da Ilford, né? Esse eu acho que eu tinha 3 rolos dele, então foi mais fácil fazer testes. É o SFX 200. Também está vencido há um bom tempo, esse daqui em 98, mas os resultados que eu tive com esse filme foram muito bons, porque ele foi muito bem preservado. E com esse daqui sim, eu consegui fazer aqueles testes de foto com filtro, sem filtro, quer dizer, sem filtro com filtro, sem filtro com filtro, para vocês poderem dar uma comparada aí. Basicamente, esse filme ele não é vendido como um filme infravermelho, ele é vendido como um filme normal, preto e branco, mas com efeitos especiais, vamos dizer assim. Dá um resultado muito parecido com aquele HDR. A gente vê que as altas luzes ficam mais subexpostas e as sombras, né, principalmente onde a gente tem uma reflexão muito grande de luz infravermelho, ele dá uma superexposição. Então o aspecto desse filme é mais ou menos de um HDR, como vocês podem ver aí no comparativo das fotos que a gente fez sem filtro e com filtro, sem filtro e com filtro. Bom, pessoal, como eu disse, eu não sou nenhum especialista, um expert em fotografia em infravermelho. Eu tive que estudar algumas coisas, confesso, para ter essa... Na verdade, foi a minha primeira experiência com filme, com câmera digital. Eu já tinha essa convertida há algum tempo. Para aqueles que provavelmente vão me perguntar onde eu mandei converter essa câmera, eu já comprei ela assim de um amigo que mandou converter no exterior, mas se você aí souber de algum lugar onde eles convertem câmera em infravermelho, deixa aqui nos comentários também. Muito obrigado por assistirem o Câmera Velha, muito obrigado por apoiarem o canal, muito obrigado por toda a mensagem que vocês mandam aqui pra gente. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, deixar aqui o seu like, se inscrever no canal. Mais uma vez, lembrando, o curso de fotografia fundamental online tá aqui na descrição. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.